ler um trecho longo, mas é necessário para nós podermos depois discorrer sobre a palavra de Deus. Então, Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Aleluia. Se a sua versão é diferente, acompanhe a leitura. Porque às vezes quem tem uma versão muito diferente, às vezes a revista e corrigida, às vezes é um pouco desagradável você tentar acompanhar a leitura de uma edição com palavras mais atuais, Mas, amém. Diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado com vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós da Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e sobre o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles, e lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras,
declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos e profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colarias, a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição: que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia os queimou vivos, porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco a respeito da tua palavra, Pai. Produz em nosso coração, meu Pai, vida através desse ensino das tuas Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós lemos, irmãos, Jeremias está escrevendo e enviando esta carta para os judeus que estavam na Babilônia após o segundo exílio. Houve 3 exílios de leva de judeus de Jerusalém para a Babilônia, até que Jerusalém foi totalmente destruída. Esse foi o 3º exílio, né? Aqui fala depois do segundo exílio, depois que o rei Joaquim foi levado por Nabucodonosor, juntamente com a sua mãe, e ficou lá durante a sua vida toda. E a questão aqui, irmãos, Jerusalém ainda não havia sido destruída, né? Como eu falei, foi a segunda leva. A questão aqui que o profeta está tratando é que, apesar de tudo o que ele havia já profetizado, né, até então, e se cumprido, falsos profetas na Babilônia agora estavam profetizando que Deus ia fazer com que o povo voltasse imediatamente da Babilônia para Jerusalém. Isso chega aos ouvidos de Jeremias, né, que profetas, ele fala aqui com os nomes de 2 profetas, né, que estavam dizendo: não, Deus é maravilhoso, Deus vai levar vocês de volta agora mesmo, Deus vai destruir Nabucodonosor e nós vamos voltar para Jerusalém, fiquem tranquilos. Então Jeremias escreve essa carta para dizer: olha, isso é mentira, isso não é verdade. Esses homens, esses falsos profetas, estão profetizando mentira em nome de Deus. Irmãos, falsos profetas sempre existiram, né? Desde que o homem está na terra. E aqui, antes desse exílio, ele fala aqui no capítulo 28, no versículo 15, ele fala de um outro profeta, né, que antes disso acontecer, né, que estava em Jerusalém, chamado Ananias, né, ou Ananias, como queira, né, e fala que a mesma coisa, profetizar uma mentira. Antes, quando Jeremias começa a profetizar, né, arrependam-se, senão o Senhor vai trazer juízo, e os profetas falavam: não, nada disso, isso é tudo mentira. Então, esse era o palco, né, no capítulo 29 de Jeremias. Não de todo o livro de Jeremias, mas nesse capítulo 29 de Jeremias. Então, nós vamos retirar desse texto coisas muito importantes para a nossa vida, irmãos. Versículo 4, o Senhor diz assim, que nós já lemos, né? Ele fala assim: olha, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ele fala isso mais 2 vezes ao longo do texto que nós já lemos, né? Então, irmãos, apesar das coisas que estavam acontecendo não serem coisas boas, né,
Afinal de contas, o Nabucodonosor havia conquistado Jerusalém, ainda não havia destruído. Essa profecia mais na frente que nós também já lemos, ainda não havia destruído, mas Jerusalém agora era serva da Babilônia. Então, muitos já estavam como escravos, vamos dizer assim, na Babilônia. Então o Senhor fala assim: olha, aquilo que está acontecendo, apesar de não ser coisa boa, não é o diabo, sou eu. Fui eu que deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Irmãos, é claro, você sabe que eu falo sempre essa coisa, é claro que aquilo que a gente semeia, isso a gente vai colher. Isso é óbvio. Se a gente semeia maldade, a gente vai colher maldade. Se a gente semeia pecado, a gente vai colher juízo. Não tenha dúvida disso. Isso aí é óbvio. Mas o que o Senhor está aqui falando, que as pessoas estavam aqui colhendo pelo pecado delas, pelo pecado dos seus pais, pelo pecado dos seus avós, porque a transgressão de Jerusalém já vinha há muitos reinados. Mas o Senhor está falando: olha, não é Nabucodonosor que é muito poderoso. Apesar de Babilônia ser o maior império daquela época, eu já preguei aqui outra vez, já ter conquistado o Egito e tudo mais, ter conquistado a Síria, mas não é por isso. Vocês estão indo para o exílio porque eu estou permitindo esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, era juízo de Deus, Então, irmãos, fica sempre esse ensino para nós. Eu sei que nós começamos esse culto orando, contra o nosso inimigo, contra o nosso adversário, e temos que orar. Temos que repreender o mal, mas temos que saber que o Senhor, Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Não é o poderio do mundo, é Deus. Então esse é o primeiro ensino para nós. Ele fala assim: olha, eu deportei vocês para lá. Então a segunda parte, importante, versículo de 5 a 7, o Senhor diz assim: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual mas eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. A gente fala assim: poxa vida, eu era feliz e não sabia, A gente está passando um momento difícil, daqui a pouco o negócio piora, aí a gente fala assim: nossa, eu era feliz e não sabia. Nada é tão ruim que não possa ficar pior, irmãos. Então, apesar desse momento difícil, a ordem de Deus para o povo que já estava lá no exílio, que estava lá na Babilônia, façam o melhor de vocês. Construam casas, casem-se, deem os seus filhos em casamento, façam o melhor que vocês podem fazer, cresçam, não diminuam, façam a diferença no lugar que vocês estão, seja uma bênção no lugar que vocês estão. E nós vemos que, já preguei isso aqui 2 vezes, que 4 foram expoentes, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, foram peças fundamentais em todo o reino da Babilônia e depois no reino Medo-Persa, depois mais na frente também. Fizeram a diferença, apesar de estar no exílio, apesar de nunca terem voltado para Jerusalém, terem morrido no exílio. Seria uma bênção, irmãos. E, irmãos, isso não é... Mas quantas vezes eu já ouvi, irmãos,
cristão, crente, amaldiçoando o lugar que ele trabalha. Quantas vezes eu já ouvi, né? Meu patrão, meu chefe lá, é o faraó, e não sei mais o que, é o maldito, é não sei mais o que. Quantas pessoas já lidei, irmãos, né? Que ficam amaldiçoando não só o chefe, mas a empresa que ele trabalha. O lugar onde mora. Essa semana que passou, uma pessoa mandou uma mensagem e falou assim: pastor, eu posso orar para que o presidente tal caia? Eu falei assim: bom, o irmão pode orar o que quiser, né? Mas não é melhor o irmão orar, falar: Senhor, me abençoa, abençoa a minha família, né? Abençoa tudo que eu faço, abençoa o lugar que eu moro, abençoa o Brasil. E por causa dessa polêmica que houve, irmãos, muitas pessoas estão querendo que o Brasil dê errado. Agora eu vou falar o nome porque é o Lula que está no poder. Irmão, se o Brasil der errado, nós vamos sofrer, todos nós. Ou não? Quantas vezes na empresa, aqui vai, pô, gente, se isso aqui parar de vender, vamos orar para que venda mais, porque se parar de vender, vai ter demissão aqui na empresa. Era isso que o Senhor está falando aqui: olha, não amaldiçoa o lugar que vocês estão, não. Orem pela Babilônia, orem para que as coisas daí floresçam, porque vocês estão aí. Façam diferença aí nesse lugar. Sejam bênção nesse lugar. Não seja maldição nesse lugar. Então nós temos que mudar um pouco o nosso foco, irmão, né? De primeiro lugar, achar que é o diabo que estava prevalecendo, né? É o diabo. E em segundo lugar, irmãos, profetizar coisa boa para nós. Profetizar coisa boa para a nossa casa, profetizar coisa boa para a nossa família, porque se só sai maldição da nossa boca, o que vai vir, irmão? Hein? O que vai vir, gente? Você é a pessoa, né? Vai dessa igreja que é uma pessoa sábia, né? Se só sai maldição, vai vir bênção, irmão, só vai vir maldição. Só vai vir maldição. Se não sai palavra abençoadora, como é que a gente vai receber bênção? Porque o que a gente planta, a gente vai colher, irmãos. Sabemos que vivemos num mundo mal, sabemos disso tudo, sabemos que as pessoas são ruins, sabemos. Nabucodonosor era um assassino, um rei cruel. O Senhor está falando: olha pela Babilônia. A Babilônia era um país idólatra, irmãos. Eles adoravam a vários deuses. Desgraçado, amaldiçoado. Temos que orar, irmãos, para que a nossa palavra seja uma palavra abençoadora. É isso que o Senhor está falando aqui. Gente, sacode a poeira. Alguma coisa deu errado. Olha, eu estou com vocês. Fique tranquilo, eu estou contigo. O que está acontecendo não está bom? Mas, irmão, então é isso, irmão. A gente precisa, sabe, ser sempre pessoas que têm uma palavra boa na boca, uma palavra doce na boca. O que de sal, de palavra ruim, o mundo já está cheio. As pessoas na sua empresa já estão cheias. No lugar que você mora já está cheio. O Brasil já está cheio. Se o povo de Deus, que é o único povo que pode mudar o destino dessa nação, começa a querer que a coisa dê errado, é igual a político. Né? Político é assim, né? O partido que saiu do poder, ele faz tudo para aquele outro der errado. E é isso que no Brasil acontece. Aí está sempre errado. Ninguém quer que o Brasil melhore, porque ele quer o poder. Mas nós não queremos isso, irmão. Nós queremos bênção para a nossa vida. Versículo 8 agora.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. No meio, irmãos, de todas as coisas, sempre apareceram, não é só agora, e sempre vão aparecer, né, os vendedores de felicidade, né? É o baú da felicidade, né? Tinha o Silvio Santos, agora o Silvio Santos já está velhinho, né? Então agora tem os vendedores de felicidade, que você nunca vai passar por problema, e se você está passando, você nunca mais vai passar por problema. Se você está doente, você não vai ficar mais doente, você vai ser sempre curado, né? Vai acontecer milagre, vai ser só felicidade, né? Só glória, 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 glória. Isso sempre aconteceu. E o Senhor fala aqui, olha só, não deixe que esses profetas continuem enganando vocês. Eu não os engano, não enganei vocês. E tem uma palavra aqui, irmãos, olha, só Deus pode trazer uma palavra dessa aqui. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Sabe por que existe falso profeta? Sabe por que existe vendedor de felicidade por aí? Porque o povo encoraja esses falsos profetas. É isso que o Senhor está falando aqui. É o povo que encoraja. Eu quero a bênção, eu quero não sei quem. A pessoa fala assim, você quer? Né? Então estou aqui para te dar. Né? Mediante um gordo dinheiro aí, dízimo e tudo mais, uma oferta gorda aí, eu vou te dar isso que você está pedindo. Se o povo buscasse a Deus somente, não tinha esses falsos profetas. Se o povo estivesse buscando apenas a presença de Deus, né? Mas o povo tem sonhos, né? Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam. Está acontecendo uma coisa ruim aqui, né? Fruto de pecado. E o povo foi para lá, agora, mas certamente o Senhor é Deus, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos mandar de volta para Jerusalém, o Senhor vai mandar o raio do céu, vai destruir Nabucodonosor. Aí aparecem os falsos profetas. É verdade, Deus vai mandar o raio do céu e vai queimar, fulminar a cabeça de Nabucodonosor. É verdade, vocês vão voltar para casa rapidinho. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado para ver se aquilo que as pessoas estão falando está na palavra de Deus ou se não está. Existem profetas de Deus. Eu creio nisso. Eu creio em profecia. Creio. Mas dentro da palavra de Deus, né? Foi o que Paulo falou lá em Atos, né? Em Atos não, em Coríntios, né? Se um traz palavra de profecia, que 2 ou 3 julguem, né? Para ver se está vendo, né? Não, pode ser, né? Outra profecia foi dita aí no passado recente, né, irmão? Quanta profecia, e a profecia não se cumpriu. Você sabe o que eu estou falando, né? Quanta profecia, eu profetizo, eu trago uma palavra profética, eu trago um louvor profético. Eu não sei o que é louvor profético, mas trago um louvor profético, eu trago tanta palavra profética, isso é profético, e não se cumpriu. Então o diabo deve ter vencido, porque se a palavra, o fulano traz uma palavra profética, é a palavra profética, ou então é um falso profeta, né? Duas coisas aconteceram nesse país aqui recentemente. Ou foram falsos profetas, que Deus não falou nada, mas estavam falando com outros objetivos, né? Porque o povo queria, né? O povo queria o Messias, então vamos dar o Messias. Né? Então é isso, irmãos. Versículo 10, irmãos.
Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. É o Senhor que levou o povo para o exílio, e é o Senhor que determina o tempo do exílio. É Ele que está no controle. É Ele. Não é mais ninguém. É Ele. Então ele fala: olha, nem um dia menos, como na nova versão, na versão de a mensagem, diz assim: nem um dia menos, 70 anos. Depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. E foi o que aconteceu. Já não era mais Nabucodonosor, já não era nem mais o neto o filho de Nabucodonosor, nem o neto de Nabucodonosor, já era Ciro, o rei da Pérsia, né? Que chega e fala assim: olha, volta, povo, vai lá reconstruir o templo. Assim do nada. Porque Deus falou: depois de 70 anos, eu toco em quem eu quiser, eu falo com quem eu quiser, eu mando em quem eu quiser. Versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança, um futuro. Por mais difícil que seja o momento que você está passando, saiba de uma coisa: Deus nunca quer o teu mal. Deus nunca quer a tua desgraça. Deus tem sempre planos bons para você. Ele é um Pai amoroso. E ainda que às vezes Ele tenha que nos repreender, sempre o objetivo de Deus é nos fazer o bem. Ele falou: sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Não são os vossos profetas, sou eu. E creiam, eu tenho planos de fazer vocês prosperar. Eu tenho plano de fazer com que vocês cresçam. Eu tenho planos para que vocês tenham esperança. Nunca se esqueça disso, irmão. Nunca se esqueça disso, irmão. Porque a gente passa momentos difíceis, né? A gente passa momentos de dores. A gente passa momentos que às vezes a gente fica sem entender nada, e às vezes passa na nossa cabeça, já passou várias vezes na minha cabeça, fala: será que Deus me abandonou? Porque passa, irmãos, a gente é humano. Então essas palavras têm que estar dentro do nosso coração, saber que não é o diabo, como eu volto a falar, né? Tem aquela premissa que eu falei lá atrás, né? Não é o diabo que está prevalecendo contra nós, não é o nosso inimigo que está prevalecendo contra nós, é Deus que está permitindo alguma coisa que aconteça para o nosso bem. Como diz Paulo lá, né? Todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o que Deus está falando aqui. Eu sei que às vezes é difícil a gente, é por isso que eu falo: irmãos, deixa Deus ser Deus e vamos ser nós. Deixa Deus ser soberano, né? E nós vamos continuar crendo nas palavras dele. Versículo agora de 12 a 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus sempre ouve a nossa oração, irmãos. Às vezes também parece que Deus não ouve, né? Esses são os momentos mais difíceis, quando a gente ora e Deus fica em silêncio. A gente está passando no meio da fornalha e a gente está orando e Deus está silencioso, quietinho. E a gente fala assim: meu Deus do céu, não é possível.
mas Deus está ouvindo. Quando nós buscamos a Ele, irmãos, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós vamos encontrá-lo. Ele está ouvindo. Ele está sempre conosco. Às vezes a gente não percebe, mas Ele está sempre conosco. Ele está sempre ao nosso lado. Sempre que nós buscarmos a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Ele se deixará ser achado por nós. Porque essa é a vontade de Deus, que nós o busquemos, que nós estejamos juntos com Ele, e Ele vai estar junto conosco. E isso é que nos sustenta. E é isso que nos sustenta. É nesses momentos que a presença de Deus enche a nossa vida, que nós podemos suportar as dificuldades, esse mundo mau, né? Essas coisas ruins que vão ficar piores, viu? Se tem profeta aí que está dizendo que vai melhorar, eu digo para você que, segundo a Bíblia Sagrada, vai piorar. Até Jesus voltar, cada vez mais a humanidade vai piorar. Cada vez mais, gostem ou não, né? Vai ter, homem com homem, mulher com mulher, e etc. E as derivações disso aí, e vai ter morte, e vai ter estupro, e vai ter todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque o homem é mau e está se tornando cada vez mais mau. Então como é que vai melhorar, gente? Mas Deus fala para nós: vocês estão no meio de uma Babilônia, orem, me busquem, eu vou deixar ser encontrado por vocês, eu vou fazer vocês prosperarem aí na Babilônia, eu vou fazer vocês crescerem na Babilônia. O povo não cresceu tanto lá no Egito que Faraó ficou com medo daquele povo, e estavam também no exílio, estavam também numa terra estranha, mas Deus abençoava aquele povo. E é assim conosco, irmãos. Que seja quem for que esteja como presidente da República, seja qual for o partido, seja comunista, seja o que for, Deus está conosco. Deus não é Deus de partidos. Deus está conosco. E no versículo que eu já li aqui, Deus falando para essas falsas profecias, do versículo 15 até o versículo 23, ele está falando mais uma vez com os falsos profetas. Mas olha, os falsos profetas eu não enviei, não. O fim deles vai ser triste. Então, não se preocupe com falsos profetas, se preocupe com você ouvir falsas profecias. Porque esses falsos profetas sabem, Então, eu ouvi ele sabe distorcer a palavra de Deus, O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Então, às vezes a pessoa chega, faz uma coisa e fala: você fez esse tipo de coisa. Não, mas Paulo falou que ele fez voto com os povos, ele fez para justificar, Então, é só você ficar atento, irmãos. Finalizando, irmãos, Deus está no controle da tua vida. Deus, eu falei semana passada, nós vamos chegar aqui semana retrasada. Deus, Ele não somente sabe o seu futuro. Claro que Ele sabe, Ele é onisciente. Mas Deus não apenas sabe o teu futuro, Ele determina o seu futuro. É além de saber, é além de ter um conhecimento, é Ele que está no controle do seu futuro, é Ele que está no controle da sua vida. Você não vai partir, morrer, adormecer um segundo ou um milésimo de segundo antes do tempo determinado por Deus. Um milésimo de segundo, é naquele momento exato que Deus fala: olha, filha, agora vem para cá, filha, agora vem para cá. Deus controla a nossa vida.
Como eu já preguei aqui, diz aí, o nosso nome está gravado na palma das suas mãos. E Ele fecha as suas mãos poderosas sobre nós, irmãos. Sobre nós. Então Ele não apenas sabe, Deus sabe de todas as coisas. Claro que Deus sabe, mas Ele não apenas sabe, Ele determina. Não é o diabo que determina a sua vida. Não é Satanás, não são os teus inimigos, é Deus que determina. Nunca esqueça disso. Nunca se esqueça disso, irmão. Às vezes, certas coisas a gente só vai depois de vários anos, quando a gente olha para trás e fala, caramba, mas aquilo aconteceu por causa disso. Se não tivesse acontecido aquilo que foi muito ruim naquela época para mim, eu não estaria nessa situação que estou agora. Certamente, se não tivesse acontecido tanta coisa ruim comigo no passado, eu nunca teria me cometido. Nunca. Jamais. Jamais. Mas naquele momento, era terrível. Chorava e tudo mais, naquele momento era terrível. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então é isso, irmãos. Se eu não tivesse ido trabalhar lá em perto de Santa Cruz, isso há 28 anos atrás, 30 anos atrás, só havia vaca pastando, e eu parava ali para assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E sem querer me exaltar nem nada, depois de eu ser, naquela época, eu saí da gerência geral, da área financeira e contábil do Ponto Frio, para ir lá ver vaca pastando. E eu falo, Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Mas Deus estava me preparando. Talvez se eu tivesse ficado na outra, eu nunca teria sido pastor. Então é isso, irmãos. Deus está controlando, determinando as coisas, fazendo as coisas acontecerem. Faça sempre o seu melhor, irmão. Faça sempre o seu melhor. Aquilo que você pode fazer de melhor, faça. Se esforce em todas as coisas. Se esforce para a obra de Deus, se esforce para o seu trabalho, se esforce para tudo. Seja um exemplo para as pessoas. Seja um exemplo. O tempo de Deus para você, irmãos, muitas pessoas falam, meu irmão, vamos trabalhar na obra. Pastor, estou esperando o tempo de Deus. O tempo de Deus é hoje, irmão. É agora. Estou esperando o arcanjo Gabriel vir falar comigo. O tempo é hoje, porque você não sabe e também eu não sei se hoje de noite eu vou estar vivo. Se o Senhor vai me chamar hoje de tarde. Então o tempo é agora. Faça o tempo agora, irmãos, acontecer na sua vida, em tudo aquilo que você faz, na obra de Deus, no seu trabalho. Não espere, não fique esperando acontecer, não. Eu vou esperar mudar o governo, eu vou esperar acontecer aquilo ali, eu vou esperar fazer sol, vou esperar chover e tudo mais, e acaba que a gente não faz nada. É isso que o Senhor falou, vai, o tempo é agora, gente. Não espera sair da Babilônia, não. Trabalhem ali, construam casas, multipliquem-se, façam o melhor. Não tenha medo da carranca do diabo, irmãos. O leão é o leão da tribo de Judá, e é o leão do mito, glória a Deus, e é ele que governa a tua vida. Aleluia. Minha esposa comprou um quadro, que tem chegou a botar até no WhatsApp dela no momento, que é um leão e com uma coroa de espinho na cabeça. Leão mesmo, animal, com a coroa. Mas o leão é bonito danado, é bonito, é um animal bonito, o leão, Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, e é ele que governa a nossa vida. Vamos ficar de pé. Aleluia.
Deus conhece todas as coisas, mas Ele determina todas as coisas. A sua vida, eu estou mudando até o termo, né? Porque o outro parece até palavrão às vezes, né? Mas vou usar ele agora, né? A sua vida está predestinada pelo Senhor da glória. Tudo. Ele te conhece antes de haver sol, haver estrelas. Antes de haver terra, Ele já era seu Pai. Lembre-se que Deus está não tem passado, presente, não tem futuro, Ele está na eternidade. Então, não sei quantos anos, mas tem na eternidade. Você sempre foi filho dele. Você sempre foi amado por ele. Ele sempre quis o melhor para você. Estamos vivendo hoje. Amanhã, se Jesus não voltar, nós estaremos com ele na glória. E na mesma coisa, vivendo a eternidade. A eternidade daquele que morreu por nós foi a cruz do Calvário. Pagou o preço. Destruiu o diabo, tomou as chaves do inferno e da morte, e hoje Ele reina sobre todos nós. Tenha essa palavra no seu coração, que você saia daqui com paz, que você saia daqui com alegria, aleluia, porque o leão da tribo de Judá venceu, e Ele reina sobre nós. Amém, queridos? Logo mais às 18h30 nós estaremos aqui. Jesus